Leitura do mapa astral de Sandro Brito, nascido numa segunda-feira, dia 17 de janeiro de 1972, às 10 da manhã, em Anápolis, Goiás, do signo solar de Capricórnio e ascendente em Peixes, Lua em Aquário. E eu começo falando dessa tríade, que é um tripé, né, da forma como eu vejo, estudo e aplico a astrologia. Esse tripé ele é muito importante para uma série de realizações e até compreensões. Então, a forma como a gente precisa capitalizar a vida nessa existência, ela vem através desse canal que é o Sol. O Sol é a nossa força vital. Para muitos, ele é onde realmente é a morada da alma, do espírito. Então, tem muito forte que esse ponto de luz, ele é a centelha divina. Ele é uma fração de Deus dentro de nós, e como somos tão diversos, ele transmite para a gente uma característica, um dom, um talento, uma forma de expressão. E para você, Sandro, essa força, ela é essa energia linda e intensa de início, né? Um signo cardial que é Capricórnio, de início, que é onde se iniciam as estações. Então é por isso que é de início, é por isso que é cardinal ou cardial, né? É muito bonito porque ele diz assim, com a maturidade, você vai se tornando cada vez mais sábio. Cada vez que você se coloca na vida, você sempre balanceia os riscos de uma maneira muito precavida, né? Fala dessa energia de precaução, de bom senso. Então isso te legitima a tua vida, torna você esse ideal até para muitos. E aí tem outras particularidades suas, né, que mostram esse lugar onde você também não precisa ser rígido, que pode ter sim uma certa rigidez, sobretudo consigo mesmo, né? Mas tem uma força muito bonita, porque esse Sol, ele fala não só de você, mas ele ilumina. Ele está na casa 11, que é a casa do coletivo, a casa dos ideais também. Então, ideal no sentido amplo, ideais, ele é uma casa é um espaço de pluralidade. Então, a sua casa 11, ela é iluminada por esse Sol. Você se move por ideais. É o que você precisa fazer. Tudo aquilo que a gente se põe a fazer, a gente nutre o nosso Sol, o nosso espírito, e se recarrega dessa força vital. Então, quando você vai em busca dos seus ideais, e com essa sabedoria, com essa precaução e outras características que são muito capricornianas, é o seu tom. É o seu tom. Então, Capricórnio é terra, é uma terra bem firme, fincada, é a mais alta terra de inícios e terra de obstáculos. Porque quando a gente olha para uma montanha, ela pode ser vista como é algo que eu quero galgar e até lá em cima, ou é sempre a ponto de equilíbrio, né? O oposto disso é, então eu nem vou dar mais um passo, porque eu vejo um grande obstáculo que está na minha frente e eu não me sobreponho a isso. Então tem toda essa construção que também é muito racional. Veja que ela não é emotiva, ela é prática e ela exige confiança. O que você precisa equilibrar dentro de você é confiar, porque aí você consegue planejar, consegue persistir. E quanto mais você trabalha dentro desse escopo, desse assunto que fala não somente dos ideais, mas fala de como você pode aconselhar as pessoas, é um ponto bem interessante para você ver
como o mentor ou como alguém que aponta o caminho, e é assim que as pessoas te veem, porque ali está seu sol. Então não tem como você esconder isso muito. E acho que talvez nem seja a sua intenção, porque não é a sua natureza. Então maneiras de você aconselhar e muito no seu ideal ou até no ideal do outro, porque você também compartilha disso por essa natureza aquariana, que é tão fraternal. Por que eu falo disso? Porque essa casa é uma casa para você também muito ocupada ali pela força aquariana, que ela é visionária, ela é fraternal, ela é um olhar para o coletivo. Então, mais do que você buscar o seu próprio ideal, você olha o todo. O seu é importante e você vai agir com sabedoria, com a própria lealdade, mas desde que isso não ofenda ninguém, não destrua nada, e ao contrário, que construa, que apoie, que permita um crescimento para todos. Então, é uma casa de coletivo, mas que tem muito usufruto para você. Usufruto porque isso traz um retorno. Porque o teu nó do norte está ali. Aí eu explico. O nó do norte, ele é, em algumas linhas, ele é a cabeça do dragão. Ele é apontado para algo que você veio fazer. E não é um fazer no sentido de promessa. É um fazer que a gente sempre esvazia um copo para encher de novo. No universo tudo é energia, então não existe o vazio. Quando a gente deixa de fazer alguma coisa, porque aquilo já está incorporado em nós, a gente precisa assumir um novo hábito, uma nova postura, porque nada fica vazio. Então, o seu nó do sul fala daquilo que você já aprendeu. Ele está na casa oposta. Ele está na casa onde você já teve projetos, frutos, e já teve tudo que você sentia que podia construir e criar. Isso você já vivenciou, isso está numa experiência passada. Fala de filhos, fala de construções e criações próprias. É um campo muito da composição das coisas. E isso está legitimado no teu passado. Então agora você vem nessa energia do usufruto. Por isso que ela ainda é um ideal. Por isso que ela está dentro de uma casa regida por terra, para ser concretizada, mas ainda também muito com bastante interferência de ar. E aí conversa com esse lugar que é visionário dentro de você. E mais do que isso, te traz felicidade, porque a lua está ali, uma lua aquariana, uma lua que fala como é que você se realiza emocionalmente. Porque sabe que para muitos o dinheiro ele tem diversas serventias, né? Muitas vezes o dinheiro vem para uma determinada pessoa e quanto mais ela compartilha dele, mais ela é feliz. Ela nem precisa ter muito. Não estou dizendo que é o seu caso, estou dizendo que a riqueza ela está na forma como você vive aquilo. Não tem a ver com uma quantidade. E o que te faz feliz nessa vida, de fato realizado emocionalmente, está nesse lugar de partilhar os seus ideais com os demais e ver o progresso desses que caminham com você. Então, tem uma vontade, ainda que não explícita, de estar nesse palco, de estar sobressalente. Você precisa ter uma certa exaltação para que você possa ser ouvido. Você precisa ter destaque, porque a comunidade escuta quem lidera. Essa característica de liderança, ela aparece para você no lugar que você já conhece. Está lá na casa dos projetos, dos filhos, e você já fez isso. Agora é soltar um pouco esse lugar, todo gira em torno de mim, que é a realeza leonina, para dizer assim, a minha generosidade, porque quando você alcança esses méritos, você se torna esse rei generoso. Essa nobreza de fato vivida, ela fala do quê? Estou aqui para servir ao povo. Então você assume isso.
Esse lado aquariano, ele não é oposição, mas ele é um complemento da energia leonina. Então ele diz isso: eu vim para servir. E eu quero fazer isso desde que seja bom para todos, né? Então o que você pode sentir um pouco aí, que são ajustes, é que essa energia aquariana, ela não gosta muito daquilo que enaltece ele. Tem que ser o todo, o coletivo ou a ideia. Você pode se perder se alguém falar: Sandro, você é demais. Você fala: peraí. E aí você vai questionar o seu posicionamento. Não era isso que eu queria. Agora, se disserem: Sandro, as suas ideias são boas, o seu projeto é maravilhoso, o seu trabalho está me trazendo isso, isso e isso de resultado, ou para todo mundo, olha o que você, através do seu trabalho, está fazendo, ou o seu trabalho, a ideia que passou por você, que chegou para nós, é maravilhosa. Então, isso é algo que precisa valer, porque senão você vai se esquivar. Se estiverem colocando um holofote e luz sobre você, sobre a sua pessoa, pode ser que a sua natureza seja se esquivar e você entre em contradição. Então, esse é um ponto muito interessante para você se olhar e se redescobrir nessa vida. Essa sua natureza de expressão, ela é, a partir do seu ascendente também, vinda dessa água, dessas emoções piscianas, né? Ou piscinianas, que alguns dizem. Então, essa é a sua vida no sentido de... é assim que eu ponho para fora. Então, eu penso, expresso, mas eu transmito, ou assim as pessoas recebem, através dessa natureza, que é uma natureza que fala, que pede para você também se aterrar bastante. Porque ela fica na ideia, no lúdico, na fantasia, ela traz multicores, uma variação em possibilidades e muitas vezes um mergulho teu por um detalhe, algo que você consegue ver muito claramente. Então, tem que trazer paixão para você, tem que ser gostoso, tem que ser leve, delicado, num ritmo que seja interessante para você. E aí o outro lado disso é que quem você busca quando você mira para o outro lado é um pouco mais preciso, é um pouco mais detalhado, organizado, que ambas as partes têm muita sabedoria. Então nessa sua personalidade de peixes é a forma como você se põe, se cuida e demonstra esse cuidado para o outro. E esse outro, numa parceria ou no casamento, ele recebe essa energia, só que ele tem mais frieza, tem mais um calculismo ali, né? Por conta da terra. E isso para você é bom, não é ruim. Só que outras coisas que você apresenta aqui nessa casa, que é a casa das relações, das parcerias, está num ponto de equilíbrio e harmonia, onde, principalmente, você precisa se honrar. Você tem uma energia linda aí, movida à terra e muito ar, novamente. E para você é beleza aquilo que tem valor. E o valor está dentro daquilo que você delimita, com muito equilíbrio. Não é o que o outro valoriza, mas o que vem de você, a partir de você, e que o outro só recebe e transmite. E até mesmo cria, tem uma força de criação muito grande. Mas mais do que a criação, que é o terreno fértil ali virginiano, tem um Plutão muito retrógrado ainda, que ele vem para catapultar as coisas que precisam ser transformadas. Ele vem com um poder bastante regenerador. Ele é, para muitos, um representante da morte. Então, as coisas que elas precisam morrer,
elas vão se comunicar nessa casa. E quando a gente tem um Plutão em determinado assunto, e o seu assunto está no outro, seja o casamento, ou um relacionamento muito sério na sua vida, ou uma sociedade, ou uma parceria equivalente a isso. Essas duas forças, que é o outro em você, e uma de cada lado, eu poderia dizer, porque é como se você não quisesse. Uma parte sua fala assim, eu não sei se eu quero casar, eu quero, mas não dentro das convenções que existem. Por quê? Porque tem ali também a energia de Urano, que não só pede ruptura, mas ele pede inovação. Ele não quebra por quebrar, ele quebra para construir algo novo em cima. Então, talvez dentro de alguma dificuldade que você tenha no casamento, não é romper, até porque existe uma retrogradação no seu Plutão. O que ele pede? Ele pede uma revisão daquilo que você, em algum momento, vidas passadas, era romper. Eu não quero, pronto, e eu rompo, e eu vou ser um solteirão. Talvez isso não seja uma verdade para você agora, mas você quer um casamento com alicerces diferenciados. Você precisa disso. Eu não sei exatamente detalhar quais são, mas você precisa disso. E isso vale também para a sociedade. Quando a gente tem essa característica de ruptura forte, você não vai admitir, por exemplo, alguém maior que você. Um chefe, um padrão, alguém que comande. Não tem a ver com a liderança, mas com a hierarquia. Você tem um igual a você, aí você entra no lugar bom. Ele pode ser mais líder para determinado assunto, isso pode acontecer sim. Por quê? Porque eu vejo nessa energia aqui que algo te envolve, que algo te cobre mesmo assim, sabe? Quando vai lá e a coberta, pode ser você no seu casamento, ou o seu casamento sobre você. Existe isso que é permitido. Ele não é uma ruptura de todo. E mais do que isso não pode ser rompido, morto, porque ele se repete. Você tem um ponto, que é o vórtice, que ele é o nosso ascendente magnético. E ele é muito interessante isso porque ele fala o quê? Eu vou atrair isso para a sua vida. E vou atrair isso inúmeras vezes, repetidas vezes. E esse seu ponto está nessa casa, nesse assunto, dessa relação tete a tete com o outro, que é uma relação mais estreita, mais afinada, que exige confiança, que exige intimidade, que exige autorrespeito. E os valores dessa casa também são assim. E é onde você tem essa necessidade de repetir isso. Então, talvez você faça diversas parcerias, ou você reconstrua o seu casamento diversas vezes, mesmo que seja um único matrimônio. É como se essa relação ela se revisitasse de tempos em tempos. O que é muito bonito, o que é muito forte e traz valor e condiz com a sua postura lá do início de quem você é. Quando eu falo desse romantismo, dessa intensidade, dessas emoções, tem uma outra característica nesse lugar que traz início, que é uma energia ariana, nesse eu, onde você tem 3 principais pontos. O seu Marte, que naturalmente ele já é um pedido por ação, um pedido por uma batalha, uma guerra, e não necessariamente naquilo que a gente entende, mas da palavra guerra como uma luta por poder, mas é a batalha da realização. É matéria por matéria, todos os dias, uma guerra para que algo seja conquistado no fim do dia. Então, até porque Áries não sustenta, Áries ele quer resolver naquele momento. Áries é o ímpeto, é a ação pura, e aí você tem um Marte assim. Então, você toma normalmente mais decisões que envolvem essa sua personalidade mais sensível, mais fantasiosa, mais lúdica, porém de uma maneira muito ativa. E que você quer o resultado imediatamente, sem complicações. Vamos lá, prática, impulso, energia. E aí é muito engraçado porque também tem uma certa determinação que você pode falar assim, mas Nádia, não é sempre assim. Por quê? Porque tem um Quirón aí
E esse Quiron, ele já fala mais do mapa karmático, mas eu trago um pouco de tudo, né? Ele mostra que isso é uma característica que você consegue exercer bem, só que às vezes ela não ela não tem o resultado que você espera. Por quê? Porque é como se fosse um paradoxo. Como Quiron, na mitologia, ele é um curador, que depois que ele toma, e aí ele é semideus, né? Ele é imortal, mas ele vive uma vida terrena. Quando ele toma uma flechada envenenada, que mataria qualquer mortal, por ele ser um deus, portanto imortal, ele não morre. Ele continua eternamente curando os demais, menos a si próprio. Então existe um paradoxo aí, que eu quero dizer. Por mais que você faça, você visualize as coisas com a sua sensibilidade e ao mesmo tempo você consiga ver uma maneira prática de expressar aquilo dentro dessa sua personalidade, tem algo que fica faltando. É como se a mensagem ela não chegasse completa. No entanto, tem algo aí que pode te auxiliar, que é justamente os seus ideais e a realização da sua felicidade. Que as duas forças, lembra do tripé que eu comentei? É o sol, a forma. Você se realiza com esse sol quando você faz o que você gosta de fazer. Eu gosto de fazer tal coisa, ação. Aí você faz, você alimenta e nutre esse sol. A lua fala daquilo que você pode fazer para nutrir um sonho, algo que você almeja, algo mais no sentido de vislumbre, que te inspira. A lua, ela não traz a luz própria, ela reflete uma luz, ou seja, ela te informa que isso vai chegar, que vai ser através dela. Ela vai te trazer essa mensagem. Ela não é imediata. Então, é sempre uma nutrição, é algo que você vai colocando como uma semente no campo que vai nutrir. E como essa sua personalidade, ela está nesse lugar com esse Quiron, ela pode, de repente, você sentir que você não está sendo inteiro. Então, quando você nutre essas outras duas forças, existe, sim, uma inteireza. E ela é evidenciada porque mais um elemento da roda do mapa karmático é a roda da fortuna ou roda do destino em algumas leituras. Embora a gente fale de fortuna, a fortuna de novo o que é riqueza para você? O que é fortuna? Eu sou uma pessoa afortunada. Se o sonho daquela pessoa era ter uma família e ela tem, ela é afortunada. Se o sonho dessa pessoa era ter um trabalho digno por uma vida inteira, ela é afortunada. Se o sonho dela é fazer pessoas felizes e viajar o mundo, afortunada, mesmo que seja no perrengue. Ela não é a escassez ou a abundância do dinheiro, é o poder fazer aquilo, é estar em contato com aquilo. Então a roda da fortuna ela fala disso, por isso que ela também está muito ligada ao destino. Eu estou predestinado a fazer isso, e isso vai me trazer tudo que eu preciso. Então ela está falando sobre você, ela está na sua casa de personalidade. E ela fala também de um pouco assim dessa materialidade do corpo físico, porque a gente só inicia a nossa jornada aqui porque a gente já consegue acoplar esse nosso todo espiritual à matéria. A gente se aperta para caber num corpinho pequeno e expande, expande, expande. Então, quando a gente fala de personalidade, não é só da psique, é do seu corpo também. Então, quanto mais você percebe que nada se separa, que a sua mente ela precisa estar clara, mas que o corpo todo, o coração e os membros, a carne, precisa estar coerente com essas escolhas. Precisa estar coerente, portanto, com seus ideais, com esse doar-se para o coletivo e fazer em prol dessa comunidade. Assim, isso aqui já te daria um grande direcionamento daquilo que você de repente pode estar com dúvida, dilema ou com alguma questão na vida. Não é carreira, mas é algo que vai trazer embasamento para você produzir. Entende? Eu não vou te direcionar para uma carreira, porque eu como
como eu gosto muito de trazer, o como é você quem faz. É sempre o como é a nossa liberdade de criar, é a nossa capacidade de livre-arbítrio que é conquistada por nós. Né? A cada vez que você tem aqui cartas brancas, significa que você tem um livre-arbítrio de fazer o como. E isso não é tirado de você jamais. A próxima vivência que você venha a ter, isso depois ele é reformulado, mas você permanece com outras cartas brancas. Esse jogo não reseta, né? O como ele é sempre permitido pelo grande Deus, pela grande deusa, pai e mãe. Então, o que na verdade responde à história de que Deus castiga, esse tipo de coisa, né? Então, essa forma, ela é livre. Ela é livre. E é isso que eu gosto tanto da astrologia, porque ela indica um caminho, mas como é que você chega lá? Ela te indica um caminho, ela te indica a direção, né? O caminho é você que trilha. Ah, eu vou fazer aqui o meu próprio caminho, eu vou usar esse aqui que já está aberto, eu vou asfaltar uma estrada, eu vou pegar um cavalo, enfim, é teu, né? E tá muito bom, né? Muito esclarecedor muitas coisas. Eu vejo você como um grande comunicador, porque na casa 3 você tem essa força regida por Saturno. Então ele te cobra isso. E ele ao mesmo tempo te entrega um talento, porque é isso que ele faz. É maravilhoso. Ele é muito temido, porque falam que para algumas linhas ele é maléfico e tal, mas é justamente por essa cobrança. Tudo tem causa e efeito, né? Vamos pensar aqui hermeticamente. Ele te dá tanto, porque ele está ali cobrando. Se ele está cobrando, não existe como você cobrar algo se você não pode fazer. E algo que a gente tem que acreditar é na coerência do universo. E ele está aqui sendo muito gentil e te cobrando de novo algo que ele já te deu um prazo. Porque ele está retrógrado. Em outra vida ele já foi condescendente. E dessa vez agora ele falou, olha, eu preciso fazer essa entrega, porque essa entrega é o melhor para você. Me entrega que eu coloco outra coisa na sua vida. É assim um pouco que ele manifesta. Eu preciso que você saia desse lugar. E a sua comunicação, ela é forte nesse sentido. Aquilo que você comunica, ele auxilia. Ele te auxilia e ele te impulsiona para grandes transformações, porque ele tem um link ali direto com Plutão, que está na casa do outro. Então, assim, o que o outro diz? Ele é uma relação estreita. Casa 7 é uma relação estreita, íntima, de confiança, de respeito, de aproximação. Essa comunicação, ela precisa ser assim. Ela precisa falar desse lugar que seja transformador, potente, e ela já é, porque ela está mostrando isso. Né? Talvez esse seja o caminho, seja você conseguir transmitir isso. Então é muito menos sobre você, lembrando, né? Você tem um Quiron lá, então não é para enaltecer o seu ego, mas a sua comunicação, porque ela tem serventia. Ela tem serventia para o outro da casa 7, que são os seus próximos, os chegados, e ela tem ali uma serventia muito grande na luz, na sua força, para os seus ideais e para a sua comunidade, para um grande público. Onde que você precisa cuidar? Cuidar que ela não se atropele e ela permaneça ligada aos seus valores. Por que eu falo isso? Porque tem uma Vênus linda e maravilhosa na casa da espiritualidade, também regida por peixes, água, é praticamente ali uma Iemanjá na tua casa 12, que é a casa da espiritualidade para muitas linhas, mas eu gosto de dizer que ela é a casa que ela assume tudo, é um grande resumão. Sabe quando a gente está chegando no fim do ano fiscal, assim, ali 29, 30, 31 de dezembro? A gente começa a sentir aquela vontade de revisitar tudo e voltar pro passado, mas rapidinho, só para ver o que serviu, o que não serviu. Esse valor é essa casa para mim, assim, esse assunto, sabe? Porque como essa roda ela é muito dinâmica, essa mandala astrológica, significa que deixa eu revisitar isso aqui,
e catapultar um novo eu, porque a casa seguinte volta para você de novo. Sempre fala da gente, né? Então eu rodo, rodo, rodo e eu volto para mim. Eu rodo, rodo, rodo. Então ela é uma casa do todo. E ela fala da espiritualidade porque ela não diferencia isso. Tudo que você faz é para esse todo. É para a espiritualidade como um todo. Mesmo que poucas pessoas nessa vida, nessa existência, trombem com você. Não é o teu corpo físico, não é a tua personalidade, mas é aquilo que você vê, compreende, adquire como conhecimento e de fato experiencia. Suas palavras, seus pensamentos e suas ações é o que você de fato deixa para a humanidade. E essa casa fala disso. É onde a sua Vênus, o seu lado feminino, o seu magnetismo vê valor e beleza. Ele vai entregar para você. Eu preciso tomar um golinho de água. Ele vai entregar para você essa energia. É uma energia que também pede para você aterrar. Espera só um pouquinho. Porque por conta daquele Plutão, mas também esse aterrar é só assim, faz o que você precisa fazer, que legitima o seu valor, mas não romantiza. É o único ponto de atenção. Não romantiza aquilo que você ainda não consegue ver, porque fala também do campo do invisível, né? Você não enxerga e aí você já tem muita força nos seus ideais, mas ela vem para dizer assim, que seja bonito, que seja sensível, que fale de ternura, mas seja prático, seja na vida, não romantiza, faz acontecer. E aí ela conversa muito com esse Saturno. De que forma? Expressando, entregando. E isso é muito bonito, é um casamento bem interessante. Então, nem tudo é atrito, muitas vezes é a compensação. Um outro ponto muito interessante tem a ver com a casa da carreira, que muita gente chama de casa da carreira. Eu gosto de falar que é a casa das ambições. E que fala de terra, que também é uma casa de inícios. Então a gente sempre impulsiona algo para se começar, é uma ação que surge. E ela é uma casa um tanto flexível. Isso é muito interessante, porque por muito tempo parecia que não era, e ela é bastante, no sentido de, sabe, ela não se quebra. Sabe quando a pessoa está numa carreira, e aí ela fala, agora eu vou mudar de carreira e vou começar tudo do zero? Não existe isso. Se você era advogado, você leva um pouco desse direito, dessa forma de advogar na vida, para qualquer outra carreira que você venha seguir a partir dali. Então, eu gosto de olhar para essa terra e trazer um arquétipo, por exemplo, do bambu. Ele se molda, ele dobra, ele é muito flexível, mas ele não se quebra, porque não tem como voltar do zero. Então, ela fala do lugar de maturidade. Por isso que são as ambições, porque é um olhar para frente. Como que essa energia fica em você? Bom, você tem duas forças aí. Uma de Júpiter, e Júpiter ele expande, ele é um grande potencializador daquilo que você escolhe. Júpiter tem uma facilidade em dar, sem a cobrança saturnina, né? Então ele vai dar. Se você quer sofrer na sua carreira, na sua vida, suas ambições elas estão deturpadas, ele vai te dar isso e muito. Agora você quer uma vida leve, mansa, aí ele vai também fazer o mesmo. É justamente o que você pedir. E como ele está nessa casa, porém, né, sobre a regência e influência de Sagitário, ele pede o quê? Leveza, otimismo, bom humor. Ele precisa de espaço. A sua carreira, ela precisa ser algo que você perceba um espaço para você andar livre e leve por ela, por esse lugar, e algo que você possa sentir na pele. Tem algo muito visceral nos sagitarianos, no geral, essa força aqui. Ainda mais com Júpiter. É visceral mesmo, de trazer para o corpo. Não pode ser só na ideia, não pode ser, precisa ser no corpo sentido. Então, se você vai ser um bom palestrante,
Você precisa sentir isso da unha do seu pé até a ponta ali do início do cabelo. Tudo isso precisa ser você e você precisa se entregar muito. Pede essa entrega. Só que é uma entrega que ela não toma nada. Sabe quando a gente se entrega e sente completamente esvaziado? Nesse caso, não. Você entrega porque a sua natureza é essa. E aí ela fala de novo da sua comunicação aqui, porque tem um mensageiro, Mercúrio, nessa casa. Então, só que aqui ele é um pouquinho mais sisudo. Ele é um pouquinho mais assim, não é esse estilo de vida tão sagitariano, sabe? É muita generosidade, mas muita sinceridade. Você quer que eu fale pra você? Eu vou falar é tudo. Então, ele tem esse lugar que é mais severo, no sentido de nem tudo é piada. Vai ter um momento que eu vou falar sério mesmo. E isso é preciso chegar, isso é preciso acontecer. E fatalmente, como isso também está voltado muito para você aqui, e principalmente para esse Quirón, quando você falar para o outro, quando você apontar para o outro, é para você que você também está apontando. Então, uma boa carreira é de fato, de novo, né? É como um conselheiro. É como um conselheiro que volta para si a mensagem que está saindo da sua boca, sabe? Ela volta para os seus ouvidos antes mesmo de chegar no ouvido do outro. Aí isso é bem bonito, assim, aparecer aqui no seu mapa. E eu sinto você em busca disso, desse equilíbrio. E para evidenciar algumas coisas dentro desse lugar de busca, eu sinto que você é um buscador. Tem um Netuno na casa 9, que é uma casa de expansão também, que fala dessa área. Ela é regida por Escorpião, ou seja, tudo isso que você vem buscar na sua jornada de vida precisa acontecer com muita profundidade. São as emoções. É um lugar que, na verdade, essa energia Escorpião para você acontece no campo obscuro, onde você ainda não vê as coisas. Elas se revelam com o tempo. Então, uma carta que fala de sexo, de tabu, de herança, daquilo que vem, mas você meio que não sabe que está vindo. Acontece de repente. Então, você tem muita emoção aí, né, nessa casa. Inclusive, a sua Lilith está nessa casa. E a Lilith, ela fala dos nossos desejos. Não os desejos da lua, mas fala daquele que está escondido. Fala daquilo que você sequer percebe, porque está ainda muito no inconsciente, porque a Lilith, ela é basicamente um contraponto daquilo que você às vezes verbaliza como desejo. Ela não aceita ser oprimida, então ela se revela, só que é algo que você procura esconder, porque ela é oculta. Não sei se você entende, vou tentar melhorar um pouco. Uma Lilith em Libra, ela precisa de equilíbrio. E ela fala daquela insegurança sua, emocional, e fala também dos seus desejos reprimidos. Como ela precisa de equilíbrio, em algum momento ela conversa com a sua fantasia, com aquilo que você almeja, com aquilo que, lembra da lua? Realização emocional. Então, para você, eu vou dizer assim, talvez você seja um pouco visto pelas outras pessoas como uma pessoa amoral. Porque você vincula essas duas coisas, você mistura e não separa. A Lilith, ela tem um caráter, né, uma representatividade da deusa tríplice. Então, ela fala de 3 momentos de potências femininas. E elas, dentro dessa casa, elas falam justamente de um valor que é receber. Ela precisa ser vista. E não é um vista só mostrado, ele precisa ser reconhecido. E como ela está na casa 8, tudo aquilo que é oculto para você tem um certo desconforto. Mas por que a gente precisa esconder isso? Mas por que a gente não pode trazer isso aqui para falar sobre? Então,
vira e mexe de uma maneira inconsciente mesmo, você pode perceber que talvez ao longo do seu dia, assim, você tenha momentos, impulsos mesmo de eu vou falar sobre esse assunto, ninguém está falando, mas eu acho importante falar. Ou então, eu vou pensar um pouquinho mais sobre isso, porque eu estou sentindo que precisa vir à tona algo. Então você se pega refletindo sobre aquilo que não está exposto, que não está sendo visto. E isso não é que te incomoda, mas te contrai um pouco, né? E aí você tem que olhar um pouco, ou até mesmo bastante, para esse lugar que ela está próxima do seu vértice e próxima do seu Urano. E ela é um ponto, ela é diferente de um planeta, então ela não tem a própria força, ela não é bem convencida, mas ela acaba se misturando um pouco, ela é influenciada, pronto, é essa a palavra. Ela é influenciada por esses dois agentes que estão mais próximos, e os dois têm uma força de destruição. Alto poder, então assim, você pode, por conta de Plutão, você pode dar mais poder e mais atenção, enaltecer e sublinhar algo que não precisaria ser assim. E esse Urano que ele pode trazer de vez em quando uma ruptura, porque ele pede inovação. E isso é não só para a sua vida, de novo, é por todo, porque são geracionais, são pensamentos geracionais. É como se você... E isso é muito interessante, porque não é só para você, tá, Sandro? É assim, é você e um grande coletivo de pessoas que nascem para mudar o mundo. A gente não muda o mundo de uma hora para outra, a gente muda às vezes através de uma geração inteira. Então, um exemplo, né? Porque como ele está aqui na casa do sexo, antigamente o sexo ele não era visto de uma determinada forma, e foi graças a várias pessoas terem agido de forma diferente que hoje tal coisa é naturalizada, desde a liberdade de expressão sobre isso, ou ter assuntos que tragam uma ética, como as sexólogas, os sexólogos hoje, que podem falar sobre isso, e isso é algo que precisa ser cuidado ou tratado, enfim, visto de uma maneira social, né? Ele precisa ser legitimado. Então, todos esses assuntos um pouco te permeiam. E é importante você olhar, deixa eu olhar aqui, o quanto de importância você dá para isso na sua vida, tá? Não existe nada que eu veja aqui que roube a sua energia, mas a gente tem que lembrar que a sua realização ela está nos ideais do coletivo e nos seus. Então, assim, ouvir um pouco se esse coletivo legitima essas opressões que para você são de valia. Por exemplo, tá? De repente levantar a bandeira do feminismo agora para você seja algo que é importante. Mas se você conversar, se aproximar do seu íntimo, do seu sol, da sua lua, e dessas pessoas que pertencem ao seu ciclo, você vai perceber que isso não é tão importante. Isso é importante para uma outra comunidade. Então nem tudo pertence a você. E aí você precisa filtrar isso. Até porque Saturno te pede isso, tá? Ele pede para que você filtre aquilo que você vai comunicar. Ele é muito exigente nisso. Ele não amplia, ao contrário, ele contrai e fala aqui, faça o que precisa ser feito. Então, esses são subterfúgios para você poder se lembrar do que você precisa fazer, porque senão você amplia muito, abre muito, entende? E também, ainda falando dele, eu estava falando sobre esses mergulhos, né? Para você é muito importante os estudos elevados, aquilo que te expande, aquilo que faz você se nutrir. A gente sempre vai em busca de algo, ou em busca do Santo Graal. Não é pelo que você vai fazer quando encontrar o Santo Graal, mas pelo próprio caminho. E você tem que concordar comigo, se você escolhe o Santo Graal, o caminho ele vai condizer com o resultado daquilo. Se você escolhe algo grande, o caminho ele também vai vir nessa mesma grandeza daquilo para que ele vive, né? O caminho vive para aquilo que você vai buscar, que é o objeto fim disso tudo. Então,
área da sua vida, que fala desse lugar de ampliar teu conhecimento, que fala da expansão, ela é muito interessante, porque você tem um Netuno ali, e esse Netuno, ele traz para você essa força de você conseguir do pequeno para o grande e do grande para o pequeno. Ele consegue trazer essas duas versões, porque Netuno, ele, na mitologia, ele é aquele que domina os dois reinos, né? O reino de baixo e o reino de cima. Ele é o mais próximo ali em poder e força que o próprio mistério, que a gente não vê. O mistério nunca é revelado, porque senão ele deixa de ser mistério. E quando ele tem essa camada, que ela é vista, ele automaticamente vai parar nas mãos de Netuno. Porque é ele quem consegue submergir com isso e trazer à tona. E é aquilo que a gente vê. Então, quando a gente fala muito, existe essa analogia, né? A ponta do iceberg, a gente está falando dele. Ele é esse todo. Então, para você, é sempre tudo muito profundo nesse lugar. Eu vou fazer uma busca e ela precisa ser completa. Eu vou fazer um estudo, ele precisa ser completo. Você se joga muito nesse lugar. E, ao mesmo tempo, só um ponto de atenção, é que Netuno fala também das ilusões. Ele, muitas vezes, ele nos coloca uma tela em frente aos olhos para que a gente enxergue o mundo de uma outra cor. Quase sempre cor-de-rosa. Então, nessa casa, o convite é esse. Sempre que tiver uma busca, uma expansão, algo que vamos lá buscar, você está animado, porque você não vê as mazelas do caminho. Você vai ficar com aquilo que é bom. Isso é muito bonito, que ele te entrega isso e ele auxilia o seu processo de se curar, porque ele fala diretamente com o teu Quirón. Aquilo que você fala assim, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço, e você percebe que você não consegue se resolver, porque o Quirón não permite, esse Netuno te auxilia e muito. Ele favorece e muitas transformações aqui no seu mapa. Ele está bem lá no topo, sendo regido por essa energia de Sagitário, que já coloca ele em casa. Sagitário é essa força da Terra, e ele é híbrido, né? Meio animal, meio homem, que olha para o futuro, ele está no presente olhando o futuro, visionário e com um alvo perfeito. Tudo que ele mirar, quando ele solta aquela flecha, ele acerta, porque ele carrega um arco e flecha. Então ele é essa busca, ele é esse caminho e expansivo demais. Com leveza, com bom humor, isso é bem importante. Tem que ter esse desprendimento. Isso aqui está no seu mais alto do seu mapa, né? Então isso para você é muito importante. Você veio para expandir essas duas possibilidades. A forma como se dão os conhecimentos, como se dão as grandes buscas, as grandes revelações na sua vida. E ela é expandida para suas ambições, para sua carreira, ou para o seu trabalho, para aquilo que você vem fazer. E vem expressar também, que Mercúrio está ali como uma mensagem, lembrando. Então isso aqui é o seu alto, o seu ápice. Algo que quando você está fazendo isso, as coisas acontecem de uma maneira mais fácil. Se isso acontece, a sua vida está facilitada, está no flow. E é onde que você precisa cuidar, porque é o que mais está perto ali do lado sombrio, digamos, do seu mapa, é esse Saturno te lembrando que foi feita uma entrega e você não pode esquecer disso, para que não tenha consequências, porque sempre tem. E aí ele só ressaltando, se isso é o seu ápice, é a parte mais fácil da vida, se tem algum tipo de dificuldade, se você entra em algum momento com uma crise existencial, que sempre nos aparece, nos acomete em algum momento, eu queria deixar aqui um lembrete, olhando para o teu mapa, que a sua roda da fortuna, ela está em você mesmo. E numa energia de ousadia,
O Áries é o mais ousado de todos, não tem para ninguém. Ele vai se inovar, ele vai se olhar só para si, que isso é poderoso, vai olhar só para si, não vai precisar de mais nada. Simplesmente falar assim, tá, já sei, eu faço. E rápido. Então, isso é o que quando você estiver numa crise, olhe para você. Olhe para aquilo que te deixa feliz e te inspira. E aquilo que de fato você gosta de fazer. Porque às vezes a gente se inspira com algo, poxa, numa história alheia, mas que você não gostaria de fazer. E aí a sua vida vai ficar ainda mais facilitada. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente fecha essa tríade da roda da fortuna. Ela vem para mostrar qual é o ângulo que você tá. Até vou olhar o ângulo dela. Ela tá aqui, ó, no grau 6 de Áries. Então é um Áries mesmo, jovem, né? Jovem. Muito audacioso. Então é tudo isso muito ampliado, multiplicado, né? Então é essa energia dentro dessa sua personalidade e falando, tá, e agora se tá ruim, volta para si. Qual é a coragem que eu preciso, fala de coragem também, que eu preciso agora para realizar aquilo que me inspira e que desde que eu gosto de fazer. Mas não pode ser só inspiração, no sentido utópico. Precisa ser o casamento disso tudo, até porque é o ideal de ar e também a manifestação disso em terra. Então você está nessas duas coisas, nessas duas forças. E com muita motivação, fogo, né? Áries é fogo. Essas são as características mais importantes do seu mapa. Daria para ficar aqui falando e voltando e lembrando que isso tem a ver com aquilo e tem momentos que... Por isso que é muito bom, às vezes, quando vem uma pergunta, porque eu também direciono. Mas que eu quero trazer é o seguinte. Na sua casa de emoções, eu gosto muito de sempre falar isso, porque essa casa, às vezes, ela é subestimada, mas a gente sabe, né, que as nossas emoções, elas são os nossos alicerces para muita coisa que a gente decide na vida. E as decisões nos levam a determinadas ações e isso tudo aqui converge, né? Então, lembrando, ela não pede aprofundamento, ela é ampla e diversa. As suas emoções, elas conversam com o todo e elas conversam mesmo, elas precisam ser expressadas, né? Até desde que a gente começou aqui a conversar, você veio me trazendo, olha, eu quero te contar isso, quero te contar aquilo. É isso, é uma necessidade de se transbordar. Então as suas emoções, elas são legitimadas quando elas transbordam, quando elas aparecem, né? Ela tem uma força, eu vou dizer assim, desatadora de nós. Olha que bonito. É muito bonito, né? É quando você percebe que você não depende de ninguém, porque tem uma força ali de dependência também, que é a energia de câncer, de água, que aí ela acontece com base no outro. Mas ela inicia, ela se propicia e ela pode ser de fato explorada quando você percebe que você tem a possibilidade de desatar. Então você desata esses nós emocionais e percebe que tudo fica muito mais suave. E aí essas energias mais cancerianas, que são de família, que são de apego, que falam com a sua lua, que é uma energia mais maternal, de cuidar, ela permite que você não perca a sua energia, mas que você seja nutrido, que você dê aquilo que você já pode dar, que emocionalmente você esteja pleno para que você seja um amparo emocional para o outro. Isso é muito bonito aqui também, essa combinação de fatores nessa casa, porque é um assunto importante para você. Quanto mais alinhado você está nessas bases, porque é a base, é o nosso fundo, né, do céu, é o que está muitas vezes, que não aparece para todos, aparece só para aqueles raros. Só poucas pessoas vão acessar a sua origem, de onde você vem, por que você passou, como é que você resolveu suas questões e agora está estabilizado emocionalmente.
Mas não é só de passado, é de futuro também. Aquilo que ficou resolvido é um alicerce para que algo se manifeste diferente lá na frente. E a estrutura precisa ser sólida porque você tem essas potências, você tem um Júpiter no meio do céu. Se você não tiver bem resolvido emocionalmente, ele vai trabalhar com isso. Lembra que eu falei? Ele é o expansor, então ele é uma lupa. Por mais que você queira que aquilo seja pequeno, ele não permite isso. Ele fala, eu vou fazer isso crescer. Então, trabalhar isso é falar, eu escolho as sementes que vão germinar. Se ele é o terreno fértil, e eu sei que qualquer semente que cai ali vai nascer, eu tenho que cuidar mais desse terreno. Porque senão ele vai ficar repleto de erva daninha e elas vão crescer de um dia para o outro. Então eu tenho que arar, eu tenho que cuidar, eu tenho que plantar semente boa, cuidar das suas emoções. Porque vai crescer, é só uma noite de sono para no outro dia já ter tudo transformado. Ele não mente aqui. Ele pede atenção nessa casa das suas transformações, né, das relações, para que você não jogue tudo abaixo, que é uma tendência, que ela está retrógrada porque você já fez isso antes, seja no casamento, seja em parcerias de sociedade. E ele pede atenção, deixa eu ver onde mais. É isso, aqui sim, ele pede atenção a isso. Não faça isso, olhe para suas emoções, olhe para quem você é, ele pede. Faça o que tem que ser feito de acordo com os seus ideais e para os seus. Os seus são muitos, é coletivo, é comunidade, é uma porrada de gente. E você vai ser feliz e eu vou te dar muito mais. Esse é o resumo do seu mapa, né? E sempre, de novo, entrega a sua comunicação legítima, baseada nos seus valores, sem muita rigidez, expansiva, atraente, ela é atraente, é magnetizadora. E você, sempre que precisar se revisitar, vem para olhar para si. Ares não tem muito tempo, né? Ele corre contra o tempo. Ele é veloz. Ele faz as coisas acontecerem, mas ele também não nutre muito. Ele só planta, digamos, a semente e vai embora. Então, observar esses ímpetos, porque embora o seu ascendente é mais passivo, né, o peixes, mas ele tem um alto poder de delimitar. Porque enquanto o Áries não vê os detalhes, ele vê, e ele vê o todo. Então, há muita sabedoria nessa junção. O seu eu, sua personalidade, é muito poderosa nisso. E essa linda composição que é toda a sua mandala, ela veio para te auxiliar. Não tem nada aqui que você precise revisitar. Você já tem todas as ferramentas. É só realmente equilibrar. Enaltecer alguns pontos e pôr na prática mesmo alguns outros. O que você ainda não está fazendo? Faça. Porque você tem tudo para fazer. Tudo. É um mapa bem digno, assim, no sentido de ser íntegro, sabe? Nada faltando. Aquilo que você deixou para trás, você está trazendo para ser visto. Aquilo que você deixou de olhar para si, está aqui sendo enaltecido. Olha, você ainda tem essa chance. E faça isso, e faça inúmeras vezes, sem deixar o seu legado de lado. Sem deixar esse lado missionário nosso, né, que nos puxa para um destino. Então, o teu mapa é esse. Espero que você tenha gostado. E mesmo que não tenha gostado, traz isso para o seu entendimento. Veja se faz sentido. E filtra. Fica só com aquilo que você já consegue ver. E anota, caso você fale, não, isso aqui eu não sei não. Anota, porque às vezes é só um ponto de vista. Eu vou deixar você à vontade para me fazer qualquer pergunta que você ou queira esclarecimento, ou queira olhar um pouco mais. Fica à vontade, tá bem? Sandro, muito grata pela confiança
e pela escuta, e que a luz dos céus tragam muita consciência para você, para que você seja de fato essa força que você veio ser nessa existência, nesse agora, para iluminar e transbordar as suas outras infinitas possibilidades de ser aqui e além. E que assim seja.